Oi pessoal, meu nome é Pamela e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema do meu trabalho de conclusão de curso em Engenharia Química, que foi tratamento de efluente contendo microplásticos. Para entender por que eu escolhi esse tema como meu TCC, é importante a gente saber o que é um efluente. E para fixar esse conceito, fica mais fácil se a gente pegar a definição de afluente e efluente. Então vamos imaginar um processo bem simples, que tem alguma coisa entrando nele e alguma coisa saindo. O que está entrando é o afluente, o que está saindo é o efluente. Para fixar bem, a gente pode fazer um paralelo com a definição da geografia, em que a gente chama de afluente de um rio que deságua em outro. E efluente fica fácil se a gente associar a esgoto, porque se a gente associar a esgoto, a gente sabe que é uma espécie de despejo. E por que a gente precisa tratar esses efluentes? Bom, como isso é um resíduo de um processo, seja um processo industrial ou seja o que a gente usa em casa mesmo, não é justo que a gente devolva para a natureza algo que está com a qualidade pior do que o que a gente pegou. Porque a Terra é um sistema em equilíbrio altamente complexo. E se a gente devolver para a natureza uma água que está com a qualidade ruim, isso vai acabar prejudicando toda a fauna, toda a flora, inclusive nós mesmos. O desenvolvimento tecnológico que aconteceu, principalmente depois da primeira Revolução Industrial, foi muito bom para a sociedade em geral. Só que isso também trouxe alguns problemas, porque todos esses processos geram resíduos e a gente precisa tratar esses resíduos para evitar os problemas de desequilíbrio na Terra, porque a Terra é um sistema em equilíbrio altamente complexo. Então, tudo que a gente faz vai acabar afetando todo o meio ambiente de determinada forma. Então, a gente precisa evitar cenas como essa, que é passar na praia ou em um rio e ver que tá tudo muito sujo, ou a gente vê animais como essa tartaruga que acabou ficando com uma deformidade, porque quando ela era menorzinha um plástico ficou preso nela. E em qualquer profissão que a gente escolhe, no meu caso na engenharia química, eu acredito que a gente pode e deve usar nosso conhecimento para o bem da sociedade. E a maneira que eu posso usar o conhecimento que eu obtive ao decorrer do meu curso para o bem da sociedade é pensar em um processo para tratar efluente, porque assim a gente vai devolver para a natureza uma água com a qualidade tão boa quanto o que a gente pegou. E isso vai evitar que aconteça um desequilíbrio no sistema, que vai acabar atingindo toda a fauna, a flora e as pessoas em geral. Bom, agora que a gente já sabe o que é um efluente, a gente precisa saber o que são microplásticos. Os microplásticos, como o próprio nome sugere, são pedaços de plásticos bem pequenininhos, mas o quão pequenos? Eles são pequenos numa dimensão de 5 milímetros, então eles têm 5 milímetros ou menos. E existem basicamente duas possibilidades para os microplásticos. Eles podem ser microplásticos primários, que é quando eles já são despejados na natureza nesse formato bem pequenininho. A gente pode pensar, por exemplo, nos sabonetes esfoliantes. Eles têm como se fosse uma areinha neles, que é o que dá aquela sensação de áspero. Só que aquilo não é uma areia, isso na verdade é um plástico bem pequenininho, uma microesfera de plástico que dá essa sensação. Ou eles podem ser microplásticos secundários, que é quando a gente já pega um plástico bem grande, como uma sacolinha, por exemplo, e descarta ela na natureza indevidamente. Então, se a gente pensar numa sacolinha que foi descartada no mar, ela fica sujeita a temperaturas altas, ela fica colidindo com as ondas, de tal maneira que ela vai desgastando e ela vai degradando, ela vai sendo picada, digamos, em pedacinhos de plásticos bem menores, pequenos o suficientes para serem caracterizados como microplásticos, e eles podem ser tão pequenos que a gente nem consegue ver no olho, só com o microscópio. Para não ficar abstrato o que é o microplástico, eu trouxe algumas imagens para vocês. Essas duas imagens do canto são resultados de uma amostra. Então, o pesquisador foi lá, pegou um pouquinho da água da Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, e foi ver o que tinha nessa água. E nessa água tinha microplásticos, então ele encontrou esses microplásticos nessas amostras. E essa foto aqui do meio é um rio com diversos detritos plásticos no corpo dele.